As lideranças regionais e nacionais do PDT irão se reunir nesta quarta-feira em Fortaleza para discutir ações de fortalecimento da pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. E a expectativa nos bastidores é que durante esse encontro saia uma sinalização ainda mais concreta sobre o nome a ser lançado pelo PDT ao governo do estado. As informações dos bastidores apontam que esse nome é do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. Os bastidores políticos da base aliada ao Palácio da Abolição estão fervilhando com as expectativas sobre o nome a ser anunciado pelo PDT ao governo do estado. A sigla tem duas opções, com força política e eleitoral. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é apontado pelo prefeito José Sarto, pelo presidenciável Ciro Gomes e pelo Comando Nacional do PDT. A governadora Isolda Sela tem o apoio do ex-governador Camilo Santana e do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e angariou simpatia do MDB e do PT. A decisão, porém, é dos pedetistas. E nos bastidores políticos, muitos já transmitem a certeza de que o PDT indicará o nome de Roberto Cláudio ao governo do estado. A dúvida é se o anúncio da escolha do ex-prefeito será feito nessa quarta-feira, durante o primeiro encontro nacional do PDT em Fortaleza, ou apenas no final do mês de junho. O encontro do PDT será realizado entre as 9h30 da manhã e as 17 horas no Hotel Mareiro, na Avenida Beira-Mar. Alguns pedetistas já se antecipam para dizer que o PT pode espernear, mas o candidato será mesmo Roberto Cláudio. E, entre muitos pedetistas, a convicção vai além. Os petistas irão continuar na aliança com o PDT. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Deu repercussão na mídia e também nos bastidores políticos a declaração feita nessa segunda-feira aqui no Jornal Alerta Geral pelo ex-governador Camilo Santana, ao dizer que a governadora Isolda Sela tinha como ocupante do cargo a prerrogativa de ser a candidata do PDT ao governo do estado. Ao mesmo tempo, Camilo disse que caberia ao PDT a indicação do nome do candidato ou da candidata à sucessão estadual. Em meio a esse cenário, aos conflitos internos na aliança PT e PDT, há um segmento expressivo de pessoas, de militantes do PDT, de integrantes da cúpula estadual, que já trabalha esse segmento com a certeza de que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é o nome a ser indicado pelo PDT. Afinal, Roberto Cláudio já teve também uma manifestação do presidente da Executiva Nacional do PDT, Carlos Lupe, ao dizer que ele, Roberto, é o nome mais qualificado, mais preparado para essa disputa. E a expectativa, jornalista Beto Almeida, é que ao longo deste encontro, nesta quarta-feira, que começa com o café da manhã no Hotel Mareiro, com a presença de Carlos Lupe, de Ciro Gomes, de Cid Gomes, de Roberto Cláudio, também de Isolda Sela, a expectativa é que durante o dia saia, vamos falar assim, o anúncio do nome do PDT ao governo do estado, até mesmo para neutralizar um pouco das pressões que existem e também diminuir essa ansiedade, essa expectativa que marca essa caminhada da aliança PT-PDT ao governo do estado. E nesse caso, o jornalista Beto Almeida, o Carlos Alberto, já nos antecipou para dizer o seguinte: o PT pode espernear, tem direito de espernear, pode buscar outros rumos, mas tende também a ficar com o PDT. O que sairá desse encontro nacional, que é o primeiro de uma série de 5 do PDT aqui em Fortaleza a partir da manhã dessa quarta-feira? Se tem uma coisa que eu não tenho medo de apostar, Zeno, é que desse encontro vai sair sim o grande protagonismo para Ciro Gomes. Ninguém acredite que vá sair alguma resposta, algum resultado sobre esse impasse interno que os pedetistas enfrentam hoje, sobre a definição do nome que irá disputar o governo do estado nas eleições do dia 2 de outubro. Esse nome pode até sair até no final do mês, eu não acho nem provável que isso saia, acho que isso ainda vai ser empurrado para mais adiante, mas amanhã nesse encontro, jamais. O governador Camilo Santana, na entrevista que ele nos concedeu ontem, ficou muito claro, Luciano, dentro de um discurso ponderado, de uma fala moderada, mas o entendimento dele firme na defesa da governadora Isolda Sela quando ele faz aquela declaração. Se coloque, qualquer um
que estivesse no lugar dela, Isolda Sela, assumindo o governo do Estado, teria a prerrogativa de ir para uma reeleição. Ele usa de argumentos simples, de fácil entendimento, mas verdadeiro. Quem está no cargo, como é o caso da governadora, primeira mulher a ocupar esse cargo, ela tem todo o direito, de fato. Agora, ela integra uma aliança, essa aliança precisa ser bem definida, bem discutida, e aí é que está o problema, que tem essa divergência em relação a nomes. Os bastidores, você disse muito bem, dão como certo que o nome será o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. É uma queda de braço, Luciano, que nós não teremos essa resposta amanhã neste encontro do PDT. Sobre esse encontro do PDT... Você fala com convicção, hein, jornalista Beto Almeida? Eu tenho convicção porque as coisas não vão ser assim colocadas de forma muito clara. Basta de emoção. Não, e além da emoção, vamos imaginar, para além dessa questão da emoção que você fala, dizendo, pense que o encontro nacional de amanhã é feito para dar protagonismo ao presidenciável Ciro Gomes. Uma decisão dessa, pelo menos em nível local, tiraria completamente o brilho e a perspectiva de dar protagonismo a Ciro Gomes neste evento. Ciro vai tentar abrir mais um espaço significativo na mídia local, na mídia nacional, nessa polarização que ele tenta colocar para a disputa presidencial deste ano. Inclusive, nesse dia, vai fazer um discurso, vai tentar impactar. Ontem, em entrevista ao G1, ele disse claramente que propõe, inclusive, o fim da reeleição. Está dizendo que nem quer trabalhar com esse cenário de ampliar, por exemplo, um mandato de 4 para 5 anos. Não. Ele disse que são 4 anos mesmo. Está propondo fazer todas as reformas no primeiro semestre do governo dele. E mais ainda, Luciano, criticou muito os programas sociais que tem hoje, que era o antigo Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil, e disse que vai criar, sim, um programa de renda mínima contra a fome para resolver o problema mesmo, se for eleito. E mais ainda, para quem já estava acostumado com aquele slogan do Ciro inicial, nessa campanha, que ele colocou aquela história da rebeldia, Luciano, como é? Um rebelde, mas um rebelde com causa, como se diz. Amanhã, ou pelo menos ele pretende dar ênfase a um novo slogan, tá? Para combater exatamente essa polarização. Vote em um e se livre dos dois. É o slogan do ex-governador e presidenciável Ciro Gomes para este embate contra Lula e Bolsonaro. E já na reta final do bate-papo político, Beto, o que nós temos hoje aí na pauta política? Luciano, é uma coisa que interessa principalmente aos servidores públicos federais. Você lembra o seguinte, nós falamos muito dessa questão aqui. Primeiro, porque os servidores federais estão há pelo menos 3 anos sem reajuste. Então, não é razoável você imaginar que a categoria não possa e não queira reivindicar isso. O segundo aspecto é que o próprio presidente Bolsonaro havia se comprometido com a categoria de policiais federais, agentes penitenciários, policiais rodoviários federais, em dar um reajuste diferenciado. Não saiu nenhuma coisa nem outra. Depois o presidente disse, olha, se eu tiver que dar um reajuste, vai ser um reajuste linear para todos os servidores, 5%. Pois nem isso, Luciano, nem isso. O que vai acontecer? Não tem recurso orçamentário previsto no orçamento da União. O que ele está se comprometendo é aumentar agora o valor do vale alimentação dos servidores públicos. Não é pouca coisa, não. É até significativo. Ainda assim, nem isso é garantido.